Nós, como cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não precisamos temer a morte, já que sabemos que estaremos com Cristo no céu, onde não haverá mais lágrima, nem dor e tristezas. Paulo já dizia em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também disse em 2 Coríntios 5, versículo 8, sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Esse mundo é temporário. O mundo em que vivemos não é a nossa casa. Nossa casa é com o Senhor e podemos nos alegrar aguardando com paciência este momento. No momento em que morrermos, realmente, o que acontece afinal? Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Alguns dizem que entramos em um sono profundo e ficamos inconscientes até a segunda vinda de Cristo, o que é chamado de a doutrina do sono da alma, também chamado de estado inconsciente dos mortos ou mortalismo cristão. Essa doutrina ensina que a pessoa fica em uma existência inconsciente até a segunda vinda de Cristo. Essa doutrina é defendida por alguns testemunhos de Jeová e adventistas do sétimo dia. Outra doutrina também defendida pelos católicos acredita que após a morte, a alma vai para um purgatório, aonde será purificado e preparado os seus pecados até que seja o momento certo de ir ao encontro do reino dos céus. Também existem outros que acreditam que quando morremos, nossa alma vai direto para Cristo e o nosso corpo fica no túmulo, até a segunda volta de Cristo, quando recebermos corpos glorificados para vivermos com Ele. Quanto aos que não creem em Jesus, alguns dizem que esses, após a morte, vão diretamente para o inferno, pela eternidade. Outros dizem que esses apenas deixarão de existir. Ainda outros acreditam que eles vão sofrer por um tempo pelos seus pecados e depois simplesmente deixarão de existir. Mas qual realmente é a verdade que as Escrituras Sagradas nos dizem? O que acontece após a morte? Se olharmos para o purgatório e procurarmos na Bíblia o que diz sobre isso, nós encontraremos definitivamente nada. A Igreja Católica criou isso por uma tradição e se baseou também em livros apócrifos, como 2 Macabeus 12, 42, 45, que diz assim: E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse em sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Sabemos que os livros apócrifos não têm a verdade e autoridade da Bíblia e por isso não fazem parte das Escrituras Sagradas e não fazem parte daquilo que devemos seguir como ensinamentos de Deus para a nossa vida.
A Igreja Católica dá o nome de purgatório à purificação das almas que morrem na graça de Deus e na sua amizade, mas ainda são imperfeitas e, portanto, precisam ser purificadas. Purgatório é o estado e o processo de purificação ou castigo temporário em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Mas, se fosse verdade o purgatório, estaríamos colocando o sacrifício de Jesus ao morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário completamente em descrédito. Como lemos lá em 1 João 2, a partir do versículo 1, assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. O ensino do purgatório ensina que precisamos fazer algo além do que Jesus fez por nós para a redenção dos nossos pecados e para estarmos preparados para o reino de Cristo. Esse ensino é falso e perigoso. Jesus já pagou o preço e somos salvos apenas por isso. Não existe nenhum sacrifício que possamos fazer e nem promessa que possamos pagar em troca da nossa salvação em Cristo Jesus. João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Se olharmos para a doutrina do sono da alma, ou também chamado de doutrina do aniquilacionismo, o fato de que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus mostra que a doutrina do sono da alma está equivocada. Essa doutrina ensina que quando os cristãos morrem, eles entram em um estado de inexistência, em que voltarão à consciência somente quando Cristo voltar e ressuscitá-los para a vida eterna. As Escrituras, quando falam da morte como dormir, trata-se apenas de uma metáfora, usada para indicar que a morte é apenas temporária para os cristãos. Como é temporário, também o sono. Isso é visto claramente, por exemplo, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre a morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, em João 11:11. Devemos notar que Jesus não diz aqui que a alma de Lázaro adormeceu. Nem qualquer texto bíblico, de fato, afirma que a alma de alguém está dormindo ou inconsciente, que é a declaração necessária que prova esta doutrina do sono da alma. Ao invés disso, Jesus diz apenas que Lázaro adormeceu. João prossegue explicando: Mas Jesus falara da sua morte, eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. João 11, 13 e 14. Os outros versículos que falam sobre dormir após a morte são igualmente metáforas que ensinam que a morte é temporária. Como em Atos 7, versículo 60, contando sobre a morte de Estevão, que diz assim: Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Mostrando aqui uma metáfora para quando Estevão morreu. Em Atos 13, 36, fala sobre a morte de Davi. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, também fala sobre isso. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança.
Porquanto, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Aqui mostrando que os que dormem no Senhor já estão falecidos e não inconscientes apenas, como essa doutrina do sono da alma defende. A palavra de Deus também indica que os mortos não louvam a Deus e não têm nenhum tipo de atividade depois da morte. Podemos ler no Salmo 115, a partir do versículo 17, assim: Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Eclesiastes 9:10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. As Escrituras nos mostram que as almas dos cristãos vão imediatamente para a presença de Deus e vão desfrutar de comunhão com Ele. Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Jesus em nenhum momento disse: hoje não terás mais consciência de nada que está acontecendo, ou hoje irás para um local para ser purificado dos seus pecados. Não. O que ele disse foi Lucas 23:43. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certamente, o conceito de paraíso naquela época não era de existência inconsciente, mas sim de existência de grande bênção e de regozijo na presença de Deus. Paulo não disse que tinha o desejo de partir e ficar inconsciente por muito tempo. Ele disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. E sem dúvida, ele sabia que Cristo não era um Salvador inconsciente, adormecido, mas sim alguém que estava vivo, ativo e reinando no céu. Estar com Cristo era desfrutar a bênção da comunhão da sua presença. E é essa a razão porque partir e estar com Ele era incomparavelmente melhor. Foi por isso que ele disse: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, em 2 Coríntios 5:8. Já em Apocalipse 6, podemos ler assim a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles clamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Mostrando aqui, através da visão que João tem em Apocalipse, que a alma do cristão experimenta a comunhão consciente com Deus no céu após a sua morte. Em 1 Pedro 3,18 podemos ler assim: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Quando o corpo terrestre de um crente morre, ele continua a viver espiritualmente. Através da fé em Cristo, os crentes foram vivificados pelo Espírito, assim como Jesus vive no Espírito. Nós que professamos a Cristo não somos destinados para o sono da alma ou para a sepultura. Em Lucas 16, do 19 ao 31, a palavra de Deus fala sobre a história de Lázaro e o rico, e que eles estavam no seio de Abraão e no Hades, depois das suas mortes. Mostrando aqui que, na verdade, essa história contada pelo próprio Jesus ensina que a alma não está dormindo, mas
Ao invés disso, está viva e consciente após a morte e antes da ressurreição corporal. Aliás, esta é a única vez que a frase seio de Abraão aparece na Bíblia. Seio de Abraão era uma expressão referindo-se ao paraíso que Jesus antecipava após a sua morte. Em 2 Coríntios 5, lemos assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Essa passagem sugere que teremos corpos intermediários reconhecíveis, explicando talvez alguns estudiosos quando dizem que um corpo intermediário haverá entre a morte e a ressurreição. Esse estado consciente e intermediário não há um lugar de limpeza intermediário entre o céu e a terra, como o purgatório diz, cujo conceito não é encontrado na Bíblia, como já dissemos aqui, e contradiz completamente o Evangelho. Pelo contrário, é um corpo temporário e intermediário entre o momento da nossa morte e a ressurreição, que acontecerá na segunda vinda de Jesus. Se os corpos intermediários realmente forem verdade, talvez possamos reconhecer os nossos entes queridos no céu antes da segunda volta de Cristo e antes de sermos ressuscitados no nosso corpo na terra e transformados em corpos glorificados para habitar com Cristo na eternidade. Infelizmente, muitos dos que acreditam no sono da alma talvez estejam confundindo a ressurreição de nossos corpos terrestres e a vida espiritual após a morte. Em relação ao corpo terrestre e seu significado após a morte, as Escrituras dizem que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3,2. Os detalhes disso permanecerão sempre em um mistério. No entanto, sabemos que estaremos fisicamente ressuscitados no arrebatamento e sabemos que os nossos corpos serão diferentes dos nossos corpos atuais. Eles se adequarão para a eternidade. E por último, só existe uma morte. A segunda morte, como é falada na Bíblia, ela é só para aqueles que foram marcados pela besta. Então, nós sabemos e temos a certeza de que só morreremos uma vez. Apocalipse 20, podemos ler a partir do versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago do fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tenho certeza que você, como crente em Cristo Jesus, deve desejar estar na casa com o Pai, nosso Pai. Mas, da mesma forma, devemos viver intensamente o Evangelho de Deus aqui na terra. Não devemos achar que só porque estaremos ao lado do Pai temos que simplesmente nos paralisar aqui na terra. Deus tem um propósito para você e para cada um de nós. O plano de Deus é cumprir em toda a terra o seu Evangelho, o seu reino de Cristo, e que Ele possa captar o maior número de almas para Ele, para Jesus Cristo, para que assim, após a sua vinda, nós possamos viver em Cristo todos unidos. Use o tempo que você tem para repartir o Evangelho e as boas novas de Cristo. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, faça isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Atos 16, 30 a 31. Queridos, é tempo de se voltar para Cristo. Se prepare, se entregue nas mãos dele. Seja sal e luz nessa terra. Mantenha-se forte e corajoso. Deus abençoe a sua vida.